internautas! Eu estou aqui com convidada, Olá. especialista em The Handmaid's Tale, se apresente. Chique. Então, gente, eu sou a Ariane, tô tão angustiada com essa série que eu decidi fazer um mestrado sobre ela, justamente pra gente pensar sobre esse futuro distópico, essa coisa que parece presente, futuro e passado ao mesmo tempo, enfim. Tô aqui aceitando o convite da Lari pra gente conversar e conversar com vocês também, pra gente trocar ideias aí sobre a série. A gente gravou um vídeo mais geral, falando sobre o que a gente acha da segunda temporada, quais são as principais diferenças pra primeira e pro livro e tal. E nesse a gente vai entrar um pouco mais nos detalhes do que aconteceu nos episódios, pra relembrar, né? Pra você não ter que rever 13 horas novamente. Já vai preparadíssimo pra terceira temporada. Exatamente, então vem com a gente. Vamos lá, gente. A série começa, as Aias se recusaram a tirar pedras na Janine e aí elas vão passar por uma punição por isso. E eu achei engraçado que é uma pegadinha, porque no livro ela acaba exatamente da mesma maneira que acaba a primeira temporada, né? Ela entra num furgão e ela não sabe pra onde ela vai. Não sabe. Mas como vem as notas históricas depois, e o Nick fala pra ela diretamente no livro, tipo, confia em mim, é o pessoal do Mayday, algo que não acontece na série, no livro a gente já sabe, tipo, ela vai conseguir fugir. E aí quando começa a segunda, tipo, eu tinha certeza que, tipo, aquele furgão ela já vai fugir. E a hora que abre a porta do furgão, não, tipo, ela vai pro castigo. Aí eu achei, tipo, muito pegadinha isso com a gente, Eu sabe? acho que até antes de abrir o furgão a gente começa a ouvir os cachorros latindo, né? É. E aí, pelo olhar que a Elizabeth Moss, poxa, que atriz, acho que novamente ela acertou muito nessa temporada. Tá porque a gente sabe as mudanças das reações, das emoções, ela pelo olhar, né? Aí ela tem hora que ela faz uma cara assim, tipo, não, isso não tá normal, eu não tô indo pra um lugar de boa, né? Inclusive, assim, muita gente critica um pouco da falta de ação da série, mas eu acho que os silêncios da série dizem tanto. E justamente porque ele tem bons atores. Tirando o ator que faz o Nick, eu acho ele péssimo. Ele é muito ruim, o Max Minghella. Ainda bem que ele fala pouco, né? Mas todos os outros atores eu acho muito bons e eles sabem aproveitar o silêncio. Até porque não é uma sociedade que você tem liberdade de expressão. Tem que ter um silêncio ali, porque a June, a gente fica sabendo das reações, das opiniões dela, da cabeça dela, né? Então, porque tem uma narração em off. Não tem como ela dizer. Nossa, mas tem vezes né? que ela nem precisa falar nada, assim. Você olha pra cara dela, você já sabe que o que não tá tá acontecendo. legal. E é bem legal mesmo esse início, né? Que eles colocam elas ali nas forcas. É claro que a gente sabe que elas não iam morrer. Eles vão matar tudo isso de mulher fértil de uma vez No só. primeiro episódio também já acaba com todo elenco, né? Vai acabar com todas as mulheres férteis. Acabou a série. Mas eles constroem de um jeito que dá uma tensão, né? E a gente já vê ali a união, né? Elas dando a mão e tal. Nossa, e aquele respiro que a June dá quando eles vão ceder o chão. E aí ela não morre, ela solta um ar, assim, eu achei fantástica aquela cena também. Eu acho que a primeira temporada também já tinha, mas esse episódio trouxe muitas lembranças sobre as questões dos campos de concentração do nazismo, assim. As colônias são total, né? Total. As colônias, essa cena do primeiro episódio aí, com aqueles holofotes, os cães, a Tia Lídia no microfone, toda uma estética, assim, tem uns textos muito bonitos que vão falar poeticamente sobre esse trauma da Shoah, né, que é como você vai dizer sobre essa experiência do Holocausto judeu. Tem um texto que chama Noite Neblina, e nesse texto é essa estética eles chegam à noite no trem, quando você chega já tem essa luz no seu rosto, algumas pessoas já são divididas, algumas já vão direto pra morte, outras vão pros dormitórios. E essa coisa de disciplinar das pessoas em linha, delas terem que andar ordenadamente. Acho que não é à toa, isso é uma coisa que eles continuam com a Margaret Atwood, que ela vai pensar o livro a partir dessa estética. Isso foi muito positivo, assim. E até a marca das cores, né? A coisa das casas, cada casa ter sua cor. Tem uma parte que elas estão sentando na arquibancada, eu acho que é quando tá tendo casamento, que o Nick casa. Que tá tipo uma fileira azul, uma fileira vermelha, uma fileira... É tudo muito... sociedade de castas muito ordenado, mesmo. assim, pra ser de fácil identificação, né? Nesse episódio, a Tia Lídia descobre que ela está grávida, e aí já é a primeira vez que ela começa a usar dos privilégios de grávida, né? Sim. E a gente vê muito isso bem até esteticamente, né? Tipo, todas elas na chuva e ela embaixo de um guarda-chuva, todas elas em pé lá, sofrendo, se fudendo bastante. E aí vem o sentimento de culpa também, né? Aí começa a ver um poder que ela adquire ao mesmo tempo que ela começa a ter um sentimento de culpa, que depois isso vai ser explorado na fala de outros, né? Da Serena, da Tia Lídia, pra ela voltar ao lugar dela. Você tem poder, mas nem tanto assim. É culpa sua, muita coisa que tá acontecendo aqui, essas pessoas que morreram, né? E esse primeiro, ele é um pouco forte em tortura, assim, tipo, mostra a Aya sendo queimada e tal, mas eu acho que é necessário.
Porque, tipo, é pra mostrar o quanto a desobediência custa. Eu acho que nessa pra sociedade. lembrar a gente também do lugar que futuro é esse, né? É essa distopia mesmo, assim. Exatamente. Distopia é pra incomodar. Se fosse pra... Não é pra ficar feliz. Se é pra ficar feliz, assiste comédia. E aí, no final, ela consegue finalmente fugir. Aí a gente sai da pegadinha, ela vai até o hospital, né, pra fazer o ultrassom. E aí, do hospital, ela consegue uma rota de fuga. E termina com aquela cena forte dela se livrando, né, de tudo que faz parte da Aya. A roupa, o cabelo e o negócio na orelha, que tem uma cena bem forte. Ela cortando, aquele sangue escorrendo. Mas aquilo ali parece que é um ritual de passagem. Tem aquele fogo. Eu fico pensando, tipo assim, ela renasceu ali, né? Mas ainda assim é uma nova transformação que ela tem que passar, né? Eu não sei se ela talvez deixa as roupas de Offred, né? Ela deixa de ser Offred pra renascer June, talvez. E o episódio chama June, né? E é legal porque ela termina falando, se apresentando. Eu sou a June, eu tenho 34 anos, eu peso X quilos e tal. Ela começa a resgatar uma identidade, é muito bonito. E já é algo que separa bem a segunda temporada como algo independente do livro, né? Porque no livro ela não tem nome. Ela não é June, ela é Offred. Não, a gente não sabe o nome. O livro June é por uma exclusão dos nomes que aparecem no livro. E o nome que não aparece como uma terceira pessoa é da June, né? Os leitores fizeram assim, essa coisa que a série adaptou e a Margaret falou, ok. Ok, gente, pode seguir liberado. Assim. E aí no segundo episódio, a gente vê ela chegando nesse jornal, por onde ela vai ficar um bom tempo. Que eu acho bem legal, assim. Parece um episódio meio morto, mas eu acho que ele fala tanta coisa, sabe? Fala, e ele tem esse lugar do reconhecimento do nosso presente, que eu acho que isso mexe uma coisa da série, é isso. O passado da June parece muito com o nosso presente. Né? Ou um presente que tá numa iminência de acontecer alguma coisa muito trágica, assim, seja no ponto de vista político, seja no ponto de vista ambiental. Ela vai para aquele jornal, é um lugar que foi deixado do mesmo jeito quando as coisas aconteceram. Então, já aciona isso na gente de novo, né? De reconhecer esses espaços como espaços do real, assim, né? E assim, é horrível, mas de certa forma, naquela sociedade, ela foi um pouco privilegiada, porque a maioria das pessoas foram massacradas, foram fuziladas. E ela não teve contato com essa parte. Não. E aí, a hora que ela vê aquela parede toda cheia de marcas, de sangue, fuzil, de fuzil e cordas, é um choque, sabe? Ela tem contato, ainda mais que são jornalistas, ela é editora, né? São pessoas do mundo comum. Você tava falando de como isso começa aos poucos, né? E isso é legal da série, como ela aponta que o que tá acontecendo ali é muito possível de acontecer, por mais que eles exagerem. Mas distopias mostram coisas erradas na sua própria sociedade. Sim. Que ela começa a perceber que aquilo já estava acontecendo aos poucos. Eles aquilo notavam. Exatamente. Então, pelos recortes de jornais, ela começa a perceber isso. Achei fantástico. Ela resgata uma memória a partir de fragmentos de notícias de jornal. Achei aquela cena maravilhosa, sensacional. Ela até faz umas hierarquias, assim, né? Aí ela cola militarização, perda de direitos civis, guerra civil, tava tudo acontecendo. Só que é isso, tava tudo fragmentado. Quando você junta essas coisas, você vê, gente, já era essa coisa do presente distópico, né? Inclusive no flashback anterior, você vê umas coisas assim do tipo, ela tem que pedir autorização pro Luke pra comprar anticoncepcional. Você fica tipo, quê? Como assim? E aí pra ela aquilo é tipo, mais um dia. Tudo bem, mais um dia, perdi um direito, ok, vamos continuar a vida. Porque é isso, porque é muito cômodo, não é criticando June, assim, acho que todos nós temos um pouquinho de June, vai, a gente é acomodada com muita coisa que rola. Se a gente sofreu o tempo todo no Brasil atual, a gente não levanta da cama. Não levanta. São coisas que estão na iminência de acontecer e você fica se perguntando, qual é o momento certo de agir? Eu acho que isso que é legal ali, a June vai percebendo isso, qual era o momento certo de agir? E aí vai vir dentro das histórias de todos eles, né? Nos flashbacks, tem muitos flashbacks de pontos de vista pessoais, que é o da Emily também, né? Eu adorei, gente, mostrando as universidades ali. É um dos primeiros lugares que eles vão começar uma perseguição aos homossexuais. Aquelas vozes que existem na universidade que são dissonantes de um governo teocrático, autoritário, são os inimigos desses governos. E de novo, né? Começa só disfarça, não mostra foto da sua esposa. Se esconde, entra pro armário de novo, né? Como assim? Começa aos poucos até o momento que há um enforcamento. E esse episódio também mostra as colônias, que é algo bem legal, porque no livro, como a gente só conhece o ponto de vista da June, e a June nunca foi pra uma colônia, a gente só
sabe o que ela ouviu falar sobre as colônias. Então é muito legal a gente ver o universo das colônias, né? Isso eu acho bem legal da segunda temporada. Ele explora Gilead de uma maneira que nem no livro tá. É mais ampla, você vai entendendo os espaços de Gilead, como que é o funcionamento dela, assim, né? A Econopeople, né? Econopessoas. É isso. Algo que eu não entendia, por exemplo, no livro é como que as econopessoas têm filhos? Porque se elas são férteis, elas não deveriam ser aias? É porque elas não são pecadoras, elas não são adúlteras. Exatamente. A hora que a June é salva por econopessoas, ela fala, essa é a casa que eu estaria se eu não fosse adúltera. Porque ela não era adúltera, ela era casada com o Luke, mas naquela sociedade eles não permitem divórcio. Então, como ela era casada com um homem divorciado, era como se ela não fosse casada. É econo-esposa, né? Quando ela vai, ela não gosta nada que a June chegue ali também, aí ela fala, eles ficam ameaçando a gente o tempo todo com essa roupa vermelha, né? Que se a gente cometer algum crime aqui, nós vamos virar aias. Porque é isso, porque elas são férteis. E foi o que aconteceu, né? Essa econo-esposa virou aia, né? No final das contas, A gente vai pulando pros episódios, mas não tem problema. Cara, porque tá tudo relacionado, não tem como, assim. É isso, a série foi muito bem construída, né? Esses episódios. E aí nas colônias a gente vê as pessoas se fudendo, lá as peles escamando, como a gente vê no livro. Porque provavelmente eles estão mexendo com lixo tóxico ali. Acho que talvez indique que houve um lance meio nuclear durante a guerra. Alguma coisa. Sabe o que me lembrou? Chernobyl. Parece que eles usaram algumas coisas de arma nuclear, alguma coisa assim, né? A Atos escreve nos anos 80, eu acho que 1 ano ou 2 anos antes de acontecer Chernobyl. Foi 85. Ela escreveu antes. Ela escreveu antes, tipo assim, como que ela acertou em cheio, cara. Porque, assim... É estranho porque tanto o livro quanto a série vem em momentos reacionários da sociedade, né? Na década de 80 ali tava uma galera bem conservadora, uma onda conservadora forte, por causa dos avanços, né? Teve avanços do feminismo, tá normal. Vem avanços, vem os conservadores em seguida. Aí vem os retrocessos, né? Exatamente. E a série veio nesse momento também, né? Um momento de retrocesso, de conservadorismo. Então eu acho ela bem relevante por causa disso. Aí no segundo episódio tem aquela esposa que, tipo, o segundo episódio é cheio de convidada estelar. Tem a Marisa Tomei, que Adorei! é a esposa, que a Emily fode. E, assim, a Emily é muito vingativa, né? A Emily é, tipo, sangue nos olhos mesmo. Não dá ponto sem nó, não, fiz. Mexeu com ela não perdoa, não esquece. Mas como a gente vê o flashback dela nesse episódio, e, tipo, é muito forte a cena dela se despedindo da família no aeroporto. Tristíssima. Eu acho que a gente compreende, sabe? Tipo, eu ia querer matar essa mulher também. São escolhas, né? São posições que você toma. Tanto é que parece que é uma posição nova que a June tá tomando agora pra segunda, e quem sabe pra uma terceira temporada aí. Porque na primeira temporada ela é assim, quero sobreviver, quero durar o máximo que eu consiga. A Emily não conseguia, e ela continuou com essa mesma personalidade, essa mesma postura, né, durante. Então, onde ela tem brecha pra agir, ela vai agir. Onde ela pode negar o sistema, não corroborar com o sistema, ela vai fazer, né? E a June, eu acho que ela tá começando a ficar mais corajosa, a enfrentar mais, assim, né? No terceiro que tem isso que a gente falou das econofamílias, que é uma parte da fuga dela que dá errado, né? E aí o cara não tem outra opção se não levar ela pra casa dele. E a gente já começa a ver a paranoia dele ali, né? Dela ali. Porque tem um momento que eles saem e ela fica, ai meu Deus, eles não vão votar, eles vão me denunciar, não sei o quê, blá blá blá. Novamente, qual é o momento certo de agir? Eu saio, eu não saio? Da última vez que eu não fui embora, eu fui presa em Gilead. É nesse que ela vai lembrando da mãe dela. Sim, que é algo que também no livro é maravilhoso, o relacionamento dela com a mãe, o primeiro não explorou e aqui explora, né? E eu acho tão bonito. Todas as cenas dela com a mãe dela eu chorava, assim. Eu também, fiquei muito emocionada. A mãe dela era essa mulher fantástica, né? Essa mulher guerreira que sabia, ela via, a mãe dela via o que estava acontecendo e o que a gente chamaria de radical, né? Tipo assim, radical é a pessoa que acha que vai acontecer um futuro distópico, será? Talvez essas pessoas estejam mais preparadas que a gente nesse tipo de situação, né? E aí ela vai lembrando disso, a mãe dela tá falando com ela o tempo todo, gasta sua energia com outra coisa. Nós precisamos de todas as mulheres envolvidas e atentas ao que tá acontecendo, né? Mas ao mesmo tempo, uma das coisas que eu mais gosto na June é que ela poderia ser qualquer mulher, poderia ser eu e você. Ela não é a super heroína. Não é. Ela não sabe, ela não sabe como agir, ela fica perdida em vários momentos, ela toma decisão errada. Ela não é nada super. E ela tentava conquistar a mãe dela, né? Que queria que ela fosse essa mulher revolucionária e ela não era. E a partir do momento que ela se torna mãe, a June, ela começa a entender melhor. Então é bonito isso, né? Elas ligadas pela maternidade ali, né? E é isso, talvez seja o lugar que ela tira essa força, porque ela vai se inspirar na mãe para o que ela precisa fazer agora, né? Ela tá em fuga, ela precisa agir, ela vai precisar sair daquela casa das econopessoas ali sozinha, né? E não é nem só isso, né? Ela vai precisar abandonar a Hannah.
Ela tem muito esse peso, né? Eu vou precisar abandonar a Hannah. Minha filha. E o legal também desse episódio é porque mostra que não é só uma questão de gênero que tá acontecendo de perseguição ali, né? Apesar de ser uma sociedade teocrática, tem uma perseguição a religiões também. Nas colônias tem uma rabina, esse moço que ajudou ela, ele era muçulmano. E tinha que esconder, Tinha né? que esconder a religião dele. Então você vê que é uma sociedade de opressores e oprimidos, e não só homens e mulheres, né? Assim, tanto é que tem mulheres que são opressoras também. Né? E homens que também estão sofrendo com isso. Inclusive, no livro não tem nem negros. O Luke e a Moira não são negros. Totalmente apagado, pois é. Porque eles morriam Isso é um problema, no livro. Só que na série, eles escolheram por manter... para não ser aquela série só protagonizada por pessoas brancas. E aí ela sai correndo, e eu achei, tipo, isso muito louco. Porque ela sai correndo perdida e, por coincidência, ela vai parar no aeroporto que ela tinha que estar. Destino? Foi Deus? Será que foi Deus que ajudou ela? Coincidências da vida... E aí, a hora que ela tá fugindo, ela é capturada, e isso é muito frustrante pra gente como público, né? Mas enfim, aí ela volta, e aí o 4, que eu acho um episódio marcante, é quando, tipo, ela volta pro normal mesmo. Só que é louco, porque quando ela volta, ela já sentiu o gostinho da liberdade, aí ela tá muito tipo, foda-se todos vocês. Ela tá com a cabeça erguida, já reparou? Quero que vocês se fodam. Ela olha todo mundo assim, ó, de frente mesmo, falo o que eu penso mesmo, vou falar do meu passado sim. Sangue nos olhos, e aí ela já começa sendo marcada de novo na orelha. Esse episódio eu acho ele bem pesado, assim, bem forte. Porque ela só se dá mal nesse episódio, assim, só se dá mal. Ela vai ser disciplinada de novo, né? Ela precisa ser doutrinada novamente, mas aí eles estão vendo que, assim, eles não vão conseguir só por uma ideologia, né? Ela precisa sentir no corpo, na carne ali, o que é, apesar de que a tia Lídia faz uma pressão psicológica nela ali, né? A tia Lídia começa a falar, isso é culpa sua, é culpa sua. E ela acaba encarnando isso, né, a June? Ela deixa de ser Offred pra virar June. E aí, de novo, ela deixa de ser June pra virar Offred. Né? Isso acontece num momento bem marcante, quando ela vê a consequência dos atos dela. Ela vê o cara que ajudou ela pendurado na parede, morto, e sabe que a família se fudeu toda. E essa cena é muito forte, muito pesada. Horrível. E é ali que ela decide que, tipo, não, eu vou me dobrar. Porque se eu não me dobro, tipo, não tem como fugir. Não tem como sair dessa sociedade. Mas quem aguenta louca. uma pressão daquela também, sabe? Eu sei que às vezes a gente fica de fora olhando assim, poxa, June, por que você fez isso? Eu faria de outra forma. Eu não deixaria isso ter acontecido, eu teria fugido. Gente, não é simples assim. O 4º episódio da primeira temporada acaba com ela descobrindo força naquele escrito no armário, né? Em latim, monolito, blá blá blá. E esse episódio, que é ao contrário, né? Que tiram todas as forças dela. E ela vai se refugiar no escrito e apagaram. E o quarto também tá sem móveis. Mas eu fico pensando se o armário não é aquela figura do lugar seguro. Mas nesse episódio foi o lugar que ela apaga a June de novo, né? Ela fica falando o tempo todo, eu sou culpada, eu sou culpada, eu sou culpada. O que é algo muito comum no comportamento de mulheres estupradas, né? O colocar a culpa em si mesma. Tanto que é algo que eu acho que me incomoda muito. A June não considera, no livro, na série isso não é falado, a June não considera que o ritual é estupro. Ela literalmente fala, não, eu escolhi isso. Eu poderia ter feito outras escolhas, mas tipo, a outra escolha dela é morrer, né? E aí o 5º episódio, eu odeio ele. Vai ter uns episódios aí que são meio chatinhos, né? São meio devagar, não sei. Não é isso. É porque no 5º, então no 4º ela foi lá e se resignou toda, então ela tá toda, tipo, mega obediente. Ela só fala, sim, senhora Waterford, não, senhora Waterford. E aí a Serena vira pra ela no momento e fala, por que você só tá respondendo sim, não sei o quê? Tipo, mano, a mulher passou o tempo inteiro reclamando da desobediência dela. A hora que ela resolve ser obediência, a Serena se incomoda também. Aí o Nick percebe que ela tá meio doida das ideias e ele, tipo, ele é meio incisivo com a Serena, sabe? Ele fica, tipo, você não acha que ela deveria ir num psiquiatra e tal? E, tipo, aquilo deixa muito claro, sabe? Tipo, esse cara tá totalmente mostrou total ali. Tanto é que eles vão arrumar a esposa pra ele depois. O Waterford não consegue tirar ele de dentro de casa, porque o Nick tá ali como um espião do Waterford também, né? Aí... Mas o Waterford nunca vê o Nick como ameaça. A Serena de vez em quando vê, mas ainda assim passa pano, não sei porquê. E o Waterford, eu acho que ele viu como uma ameaça da mulher que ele tá afim. Porque o Waterford tem uma coisa com a June. Mas tem a cena do casamento. A cena do casamento eu acho muito boa, porque é um ritual todo bizarro, né? Aí tem aquelas passagens bíblicas de novo, né? E aí vão arrumar a esposa de 15 anos de idade pro Nick, ou seja, além de estupradores, eles são pedófilos.
E você vê o peso que aquilo tem na June, né? É tipo, velho, era a única coisa que eu tinha. Eu tava afim desse cara e casaram ele. Casaram ele, acabou com o meu romance. Tipo, ela nem ouve, né? Porque tá batendo palma, ela fica... Mas ali ela tá perdendo muito sangue também, né? Ela desiste de viver ali, parece, sabe? Ela desanimou total e ela vai deixando sangue. A princípio, acho que ela vai tentando um aborto ali e morrer todo mundo, né? Ela e o neném, assim. Eu acho que, tipo, ela não quer, né, perder o neném, porque o neném que só perdeu o neném. Ela sabe que ela vai se fuder se ela perder o neném. Mas ela parece que já não tá importando mais. Ela já tá tão desanimada, já tá tão quebrada, já tá tão violentada naquele estágio ali, porque é isso, né? Foi uma decepção. Ela quase fugiu e volta. Eu acho que ali foi um comfortably numb, assim, da June. E aí ela vai perdendo sangue até que chega no final, ela tá, tipo, toda ensanguentada, o Nick acha ela, leva pro hospital. Aquela cena foi muito dramática, né? Como é que ela foi parar ali naquele jardim todo? Não, ele tá passando por um negócio, tipo, ela tá aqui, ele tá, tipo, aqui. Tipo, June ali... toda ensanguentada, deixa eu ali salvar ela. Gente, socorro! Ai, é cheio de câmera lenta essa temporada também. Acho que eles enrolaram linguiça nisso. Tem muita cena em câmera lenta. Aí ele acha ela em câmera lenta, aquela coisa meio resgate. Ficou aquela coisa meio resgate. O príncipe encantado chegando ali, enfim. Mas aí a Aiden entrou em cena agora, que é interessante, porque é uma menina que foi criada no sistema já, né? Eu acho, além da Serena, apesar das inconsistências, eu acho que é minha personagem favorita da temporada, Aiden. Eu gosto muito dela. Mas algo que eu não gosto é ela vai pro hospital e ela descobre que ela não perdeu o bebê. Não sei como, ela sangrou pra caralho, mas não perdeu o bebê. E aí isso dá força pra ela de novo. Ela fala, não vou deixar você crescer aqui nessa merda. E eu achei muito rápido, porque o episódio anterior acaba com, tipo, ela tava revoltada e ela se resignou. E esse foi exatamente o contrário. Foi episódio, do mesmo episódio, né? Tipo, eu tava morta, fodida, mas agora não. Agora resolvi, mudei de ideia. Agora resolvi que eu vou ser rebelde de novo. Ficou estranho. Então achei que foi muito brusco, assim. O próximo episódio vai ser o lançamento lá, a inauguração do novo centro Raquel e Leia, né? Que é o centro das aias e do treinamento delas, né? Outra coisa que eu não gosto. Esse episódio tá, tipo, mega falando mal, né? Tipo, tem uma cena que ela encontra o Orefor na cozinha. Sim. E é a primeira vez que ela encontra ele depois que ela volta da fuga. E ela fica, tipo, toda interessada nele. Você tá brava comigo? Por que você não tá falando comigo? Começa um jogo de sedução ali, né? Por que você tá fazendo isso, sabe? Tipo, o que esse cara importa pra você agora? Você tá grávida, você tá por cima, sabe? Tipo... mas eu não sei se ela quer ainda manter um certo poder, porque ela começa a brigar mais com a Serena. Ela tá super irritada com a Serena também, né? Não sei, talvez seja uma forma dela continuar essa disputa com a Serena com o Waterford ali no meio também, ou garantir, tipo, um plano B dela. Mas nesse episódio, acho que não. Nesse episódio, acho que a Serena tá de boa com ela. Tanto que não é nesse episódio que ela chama as outras aias pra fazer Ai, gente, o que é aquilo? Que ódio. A Serena, tipo assim, não, gente, a vida é muito boa, vem cá. E trata elas como crianças, né? Ai, chama suas amiguinhas pra cantar um parabenzinho, um bolinho, né? Algo do tipo, assim. Pai. E a Aiden, algo que eu gosto nela é porque a gente, como público, desconfia o tempo todo nela. Você não ficou tipo, essa menina... Eu achei, tanto é que ela... Essa menina é muito teta. E ela é super religiosa, né? Ela fala as coisas direitinho. Parece que ela tá muito incorporada ali naquela ideologia, né? Eu acho que isso diz muito sobre a gente como sociedade machista, sabe? Tipo, entra uma menina, você já fica falando, ela vai entregar os outros, ela vai, tipo... E a gente fica julgando ela, sendo que no final ela é quem mais se fode, coitada. Ela é a maior vítima de todos. Então eu acho isso legal. E nesse a Aiden já tá incomodada porque ela quer, tipo, né? O propósito da vida dela é conceber um filho. E o Nick não comparece. Porque é aquela coisa do papel biológico, né? Da mulher, e ela foi criada nesse sentido, então ela sabe que o casamento dela só tem validade se eles tiverem um fruto, né? Tem que ter um fruto desse casamento. E aí é essa coisa, né, do sexo pra procriação, e aí tem aquela coisa ritualística de novo do sexo, aquele lençol, né, com um buraquinho lá, um furo. Você falou que não faz sentido o Nick não querer pegar, mas eu acho que faz, que, tipo, ela tem 15 anos, sabe? Tipo, não, faz sentido, mas tipo assim, entre a pedofilia e o estupro é violência do mesmo jeito, né, e ele escolhe qual que ele quer. Assim, mas eu acho que a June, pelo menos, tipo, ele sente alguma coisa pela June desde o início, eu acho.
E pra aquela menina, não. É tipo, mano... Ele vê só uma criança mesmo ali, né? É uma criança, Nesse, você falou do papel biológico da mulher, eu acho que é nesse que tem o flashback do passado da Serena, no qual ela fica o tempo todo falando isso, né? Tipo, vocês não podem negar o papel biológico de da vocês. mulher, que nós temos problema com infertilidade, ela tá numa universidade, né? Ela fala, vocês universitários vivem em suas bolhas acadêmicas, são mimados, privilegiados. Enfim, discursos que reconhecemos hoje em dia, né, gente? Exatamente. E aí ela sofre um atentado e tal, e que também combina com o final, que é quando o comandante, todos os comandantes, todo mundo sofre um atentado com a explosão do Centro Vermelho. E aquela cena é muito doida. É muito massa, ela correndo. Qual que é o nome dela? Eu sei que ela é a Offglen, a Offglen 2. Eu acho que ela não tinha... Depois, no final, mostram na TV o nome dela, mas é tipo... Não lembro. Nossa, maravilhosa, assim, e isso é legal porque isso desloca, né? Porque até então tá tudo dando certo pra eles, E né? ela era uma outra que também era religiosa, acreditava no sistema, até que ela perde a língua por defender uma mulher. Mas eu lembro que na primeira temporada ela fala, essa Offglen, que ela era uma usuária de droga, ela era viciada, ela vivia na rua, então ali pra ela tinha casa, ela tinha comida, as pessoas se importavam com ela. Mas não é bem assim, né? De trocar uma opressão por outra não funciona e pra ela... claramente não funcionou, mas nossa, adorei aquela cena, muita garra. Eu acho bonito que ela olha pras aias que estão do lado de fora com o gatilho lá pra da avisar, bomba, né? E volta e elas saem correndo. Essa câmera lenta eu gostei. Essa ficou doida. Né? Não, esse episódio ele vale por essa cena, porque o episódio todo mundo enrolação. Tem o negócio também a Serena tá boazinha com a June, aí a June pede pra ver a filha. Aí a Serena, filha da puta, eu tô te dando moral e você quer abusar. Você tá me manipulando. Aí ela volta a ser megera. Tá, e aí o Waterford, pra fazer aquele joguinho de conquistar, ela vai lá e dá a foto da Hannah pra ela. O Waterford é ridículo, gente. Mata esse Ele homem, é um senão tá demorando a morrer. E algo que eu não entendo é, tipo, o Nick pede pra ser transferido, pra aquele comandante que acaba morrendo. Por que ele quer ser transferido? Eu não entendi também, eu não sei se ele tá começando a se sentir ameaçado, sabe? Porque ele tá ameaçado pela Eden, porque a Eden começa a achar que ele é gay, né? O traidor de gênero, como eles falam, já que ele não pega ela. Mas, tipo, se ele fosse transferido, ela seria junto, ela é a esposa dele. Ou porque ele sacou que eles casaram ele porque tinham sacado o relacionamento dele com a June, né? Não sei. Mas eu achei meio deslocado, porque ele pede e não vai acontecer, porque o cara morre. Então eu achei, tipo, pra que isso, né? No episódio seguinte, né, acontece a explosão e a gente vê o enterro, porque morreram várias aias, assim como morreram vários comandantes. Mas tudo pra aias tem ritual, né? Eu também acho isso doido na série. Tudo tem um ritual, né? E aí tem todo aquele ritual do enterro que eu acho chato. Com isso rola meio que um caça às bruxas, com o fato de ter tido um atentado. Tem um cara lá que surge como uma nova ameaça, que é o comandante Cushing, que ele começa a, tipo, matar a Marta no meio da rua, que é uma cena do livro, inclusive, que é forte. Ele é mais agressivo, é mais violento, né? E ele é uma das pessoas que faz o que eu acho que alguém deveria ter feito com a June na série pra ela ser coerente, que é falar, minha filha, quem te ajudou? Me conta aí, como é que você fugiu com ela? Porque sozinha não foi. Exatamente. Que rede é essa, né? Só que é uma ameaça que dura pouco, né? Porque, tipo, eu acho que é até uma resolução meio fácil, né? A Serena consegue falsificar uns documentos lá e afastar ele. Ele fez umas perguntas que outros comandantes também deveriam ter feito. E, tipo, a própria Serena não se importa em saber aonde a June tava quando ela fugiu, sabe? Porque parece que ela faz algo pra proteger a June. Ao mesmo tempo que ela também quer se proteger, porque, claro, tipo, se a June cair, meio que a casa cai, né? Pra todos eles. Porque seria culpa deles também, né? Seria culpa deles também, mas assim, então eu entendo ela querer afastar aquele cara, mas ela só quer afastar e tipo, beleza, você fugiu, a gente perdoou. Parece que eles ficam forçando a barra pra elas ficarem amiguinhas, né? Assim, as duas. A gente realmente acredita que pode ter alguma redenção da Serena ali naquele momento, né? Com a morte das aias na explosão, eles mandam trazer aias de novo da colônia. Aí volta então a volta de Janine e Emily. Pois é, mas aí eles não se importam dos bebês nascerem com aquela química toda no corpo. O que vale é ter bebê, não importa como. Porque elas ficaram muito tempo ali em contato com material radioativo, né? Ai, será que rola? Não sei, nem pensei nisso. Porque tem uns símbolos lá nas colônias, que é aquele saquinho amarelo, aquele símbolo de radioatividade. Mas aí, pelo fato do Waterford estar internado, a Serena quer... Tipo, se sente, mano, agora quem manda essa porra sou eu. Me dá essa caneta, esse papel que eu vou escrever horrores agora. E aí ela e a June se tornam amiguinhas de novo pra revisar algumas leis.
E algo que eu acho doido é que esse episódio termina com a June apertando a caneta do mesmo jeito que ela apertou a bomba no episódio anterior. É tipo, a caneta tem o mesmo poder que uma bomba. Mas aí você pode pensar no mesmo sentido, assim, e até que ponto existe um poder ali, porque quando a Offlin detona, ela mata algumas pessoas, e vai enrijecer mais ainda as leis ali, porque aconteceu um atentado, e ela meio que ajuda a tirar um dos inimigos ali do Waterford, que é aquele Andrew, né, que até então era um dos líderes ali. E a mesma coisa, a Offred com a caneta, ela tá ajudando uma mulher a conseguir ser governante ali por um tempo, né, em Gilead, mas ela tá ajudando Gilead, cara. Ela tá fazendo leis de Gilead, entendeu? Então, que tem uma hora que a Emily fala, todo mundo que ajuda a Gilead tem mais é que explodir mesmo, e ela fica tipo, mas eu acabei de ajudar. Exatamente. Na narração em off ela fala, né, e essa é a merda do sistema, ele faz você mesmo se matar, sabe? E aí no episódio seguinte é ele dessas duas juntas trabalhando. E eu acho bem bonito esse episódio, porque isso é bem união das mulheres mesmo. Porque tem elas trabalhando juntas, tem as mulheres unidas pelo trabalho, e aí uma das bebês de Gilead fica doente, aí elas vão lá e levam a Janine pra visitar a bebê, porque a filha, na verdade, é da Janine, biologicamente. E eles têm, as esposas têm péssimas escolhas de nomes pras crianças, né, gente? Porque é bebê Angela. Pô. É a mesma coisa que a neném da June, da Nicole. Que é o feminino de Nick. Isso eu acho muito irônico. É mesmo? Não é? Eu nunca tinha Nick, pensado Nicole, nisso. ela é filha do Nick, cara, tipo, pra jogar na cara. Tipo... Olha a Serena. E isso é legal, porque e esses episódios aí também vão mostrar, eu acho que um pouquinho do que vai ser a terceira temporada, se a gente vai ver Serena entrando numa resistência aí também, né? Eu não sei se eu quero isso ou não. Ao mesmo tempo que eu acho que eu quero, mas eu também não quero que a personagem se traia tanto assim, sabe? Porque ela também é parcialmente responsável por aquilo. Mas na segunda temporada deu tempo da gente ver que ela tá meio arrependida ali. Sim. Né? Talvez, tipo assim, foi esse tempo pra construir essa personagem pra uma terceira temporada. Ela tá mais contrária a algumas situações. Não que ela queira acabar com Gilead, ou talvez ela queira que mulheres participem mais de Gilead, mas continua sendo um sistema opressor, entendeu? E aí ela quer conseguir uma médica mulher pra avaliar o bebê, e aí ela passa por cima da ordem do marido pra isso, né? Eu acho assim, é inverossímil, ninguém iria deixar a Janine ver o filho, porque não faz o menor sentido, ela quase matou aquela criança. Mas eu acho tão bonito que eu perdoo o fato de ser inverossímil. É uma cena tão bonita, tipo, ninguém ia dormir e deixando uma pessoa doida com um neném. E tem essa coisa dela ser a mãe também, né? Assim, é muito bonitinha. Essa cena foi muito emocionante, assim. Foi. E aí a Serena é castigada por ter desobedecido ele, ter trazido essa médica mulher, tomando umas cintadas. Acho que foi o primeiro do castigo dessa temporada, não foi? Exatamente, tomando umas cintadas na frente da June. E aí é doido porque normalmente, a June que normalmente sofre o castigo, né? E nesse é ao contrário, ela vê a Serena tomando castigo, é meio como se ela se sentisse na pele dela, né? Tipo, eu não queria isso pra ela. Eu não quero ver isso, eu odeio essa mulher, mas eu não quero que ela sofra mas isso. Mas não é certo que ela sofra isso. Mas aí, com a punição da Serena, a Serena volta, tipo, é como se ela tivesse sido colocada no lugar dela e ela assume esse lugar. E aí a Offred percebe, tipo, eu me fudi, eu tô sozinha de novo. Agora é cada uma por si de novo. E aí ela já vai lá fazer o joguinho também com o Waterford. Com o Waterford de novo, né? Isso é muito doido, né? Ela tem o tempo todo que tá pensando dessa maneira política, né? Ela tem que sobreviver ainda assim, né? Ela tá mais tupetuda ali e tal, mas ainda assim, talvez ela esteja mais esperta até, né? E no seguinte é o episódio que eles vão pro Canadá, que é o único episódio legal no Canadá. No Canadá, que foi muito legal, inclusive, porque aí mostra isso. As pessoas não apoiam Gilead, aí você tem uns protestos, você mostra um monte de gente revoltada. E os protestos até porque o Canadá chama Gilead pra negociar, né? Como assim vocês estão chamando essa ditadura teocrática pra conversar? Mas né? é doido porque nisso a gente vê que como funcionam as relações diplomáticas, que até então a gente não sabia, mas ainda os Estados Unidos ainda existe, né? A gente vê nesse episódio. Só que eles foram diminuídos em pouquíssimos, acho que tem 2 estados, 3 estados. Parece que tem uma cena que aparece um mapa de Gilead que o Waterford tem na mesa dele, né? E ele mostra, e eu acho que a guerra tá aí, né? Pra terminar de conquistar esse território. Exatamente. Então Gilead ainda tem diplomacia. Eu acho isso bem legal no episódio e o quanto a Serena se sente diminuída, né? Porque ela antes era a mulher que comandava as coisas e agora ela é tratada que nem uma criança, né? E ela é vista como essa coisa pitoresca que chegou ali, essa mulher dessa sociedade estranha. Ela é vista como alguém
sem poder nenhum, né? Ela acha que ela tem algum poder de novo. Ela é colocada no lugar dela e agora ela é quase como se fosse uma aia ali também, né? Ela é outra mulher sendo subjugada ali. E aí tá tendo as manifestações, tal. O Nick encontra o Luke num bar. A gente, tipo, no primeiro bar que o Ace tem lá, vamos o marido. tomar um drink, a gente tá pegando a mesma mulher. O que você acha? E o Nick entrega as cartas pro Luke e publica as cartas. E isso faz com que eles sejam expulsos do Canadá, né? Isso é legal, isso é ponto pra resistência. Ponto pra resistência. Esse episódio é legal por causa disso. E nisso o Nick também traz pra June falando, olha, o Luke tá vivo, ele tá bem, ele ainda te ama, a Moira conseguiu sobreviver. E isso dá força pra June conseguir continuar na luta ali, né? Muito legal também a Serena recebendo convite pra ir embora e ela não aceita, né? Não, mas ela fica tentada. Ela ficou mexida. É. E é um moço muito bonito, né? Que veio tentar salvar ela. Aí no próximo episódio tem, tipo, a June entra num trabalho de parto que não é trabalho de parto, é meio que um alarme falso, que ela adora, né? Ela faz uma carinha pra Serena, tipo, não vou ter essa filho ainda, sua desgraça. Esse é o do estupro, porque daí com isso a Serena fica, tipo, pistola, se sente pressionada, mas eu acho que nada justifica aquilo. Aquilo pra mim torna a Serena um monstro. Na moral, aquilo... E tava desconstruindo o monstro, né? Eu acho que tava passando, assim, se na primeira temporada a gente tinha a sensação de que a Serena era muitas vezes pior que o Waterford, até esse episódio tava sendo construído que o Waterford é o verdadeiro monstro ali, né? E aí não, a Serena tem esses rompantes aí que ela faz essas sacanagens, essas maldades, assim, né? Ele porque ele concorda com o estupro e ele vai lá e estupra a mulher. É uma cena muito pesada. É uma cena bem forte, mas eu acho que ela precisa ser mesmo. A Eden beija o guardião lá. Ela se apaixona, né? E o Nick vê e ela fica tipo... Como assim você não tá incomodado? Você acabou de me ver te traindo. E ele tipo... Não, tá de boa. Relaxa. Essa atriz eu acho que ela atuou super bem. Foi uma participação curta. Ela não tinha tantas falas também. E aí o Fred fica arrependido do estupro. Como forma de compensação, ele deixa a June ver a Hannah também. Também uma cena fortíssima. A June reencontrando a filha dela. Muito forte. E a menina agindo como uma criança, né? Você me deixou, por que você me deixou? Tadinha, nossa, aquilo ali quebra com a Aquela gente. cena quebra o coração. Quebra o coração. E nisso, tipo, rola um mal entendido lá, chegam os guardiões enquanto a June tá escondida e levam o Nick. A gente fica tipo, o que tá acontecendo com o Nick? E o episódio acaba assim, com uma mulher grávida de 9 meses largada no meio da neve. E de novo ela se vê no local que ela tem que se posicionar, né? Eu faço alguma coisa aqui pra tentar fugir de novo ou não, né? Daí o próximo episódio brecha. vai continuar com isso, com ela tentando fugir. Nossa, aí esse episódio, sinceramente, eu entendo, mas pelo amor de... Aí ela vai, ela volta, que agonia! Aí tem um lobo, tipo... Que lobo é que... Deve ter alguma coisa com esse lobo, deve significar alguma simbologia. Se vocês souberem o que esse lobo significa, coloca aí nos comentários pra gente, porque não é possível que esse lobo tudo apareça... acontece ao mesmo tempo. A porta da garagem não abre, surge um lobo, a bolsa dela estoura. É muito melodrama pra um episódio só. Muito. E ela tem que parir no meio da neve sozinha. O único, acho que talvez os descansos são essas lembranças com a mãe, né? São. Que é muito bonito. É bonito. E a Moira também tá nessa lembrança, né? Porque no flashback é o parto dela da Hannah. E aí você vê que é um momento ali que, tipo, é nesse momento que ela passa a entender a mãe dela. Tudo que a mãe dela falou com ela, né? Assim, e essa coisa aí ela vai comparando, né? Ela pede a peridurale pra ter o parto, ela não queria sentir dor e agora ela não tem opção, né? E aí talvez ela vá lembrando da mãe disso, assim, eu dou conta, né? Eu dou conta de ter essa criança. Tanto que ela decide chamar a menina de Holly, né? Que é o nome da mãe dela. Daí a cena do parto é muito bem feita, velho. Foi muito bem feita. Aquela mulher não está grávida, na real. E a barriga ali era total. E a posição que ela vai fazendo, os gemidos que ela vai dando. A entrega dela ali foi total naquela cena. É incrível. E só que ela vê que ela tá sozinha, fudida, e ela decide atirar pra chamar ajuda. O cachorro, tipo, não faz isso. Talvez porque ela ainda tá tentando salvar a neném, né? A Holly agora. Talvez a Holly não sobreviveria se elas continuassem ali, se ela fosse tentar fugir com ela, né? E antes disso, a gente vê a discussão da Serena e do Fred na casa. Ela tá lá, ela poderia ter matado ele se ela quisesse. Ela tá com uma arma apontada pra ele. Ela não faz isso. Eu fiquei tipo, poxa. Perdeu a chance, amigas. E aí a gente vê, tipo, também um momento de fragilidade da Serena, né? Ela falando, tipo, seu filho da puta, você me fez perder a única coisa que eu tinha, que era minha filha. Pra dar um capricho. Aí a June pare, a Serena tá
pistolaça com ela, então ela não quer nem que ela chegue perto da criança. Pô, ela fugiu de novo, né, com o neném. Tudo bem, até entendo a Serena nessa. A Serena sendo quem ela é, né? Faz sentido ela ter ficado muito pistola. Não, e de novo, é tipo, não acontece nada com essa família, mano, tipo... A mulher fugiu uma vez e ficou 3 meses. Esse é o primeiro parto que não é todo naquela cerimônia das aias, né? Porque ela tem o parto sozinha. E, tipo, essa família não sofre sanção nenhuma por isso. Mas eu acho que nesse momento o Waterford já tem mais poder, parece, né? Depois do atentado, assim, e tal. Ele é um cara que já vai crescendo mais nas hierarquias, enfim. Mas ainda assim é esquisito como que não acontece nada com eles, com uma punição. É uma sociedade tão punitiva, né? Por que com eles dá tudo de boa? Ela volta pra casa dos Waterford. Não pra casa, ela tem que ficar separada no Centro Vermelho tirando leite, porque a Serena não quer que ela chegue perto da criança. Ali você vê que ela é tratada como um bicho mesmo. Ela é um corpo. A função dela é o corpo, Ela né? é uma vaca leiteira. Ela é uma vaca. E a Offglen vai pra casa de um comandante novo que no começo a gente fica assustadíssima, né? Ele é mega creepy. Todo mundo na casa tem medo dele. E a gente pensa, velho... A casa tem uma atmosfera sombria, né? Meio filme de terror, assim. Mas antes disso, ela tinha ido pra uma casa que o comandante morreu, né? Foi. Estuprando ela. Morreu no meio da cerimônia. A esposa desse comandante fala que foi ele que inventou as colônias, né? Então isso dá mais medo ainda, esse cara é bizarro. E dá a entender que essa mulher tá bastante perturbada por conta disso, né? Por conta dessa participação do marido dela, né? Aí já vai começando os episódios da June interpelando a Serena. E aí, você não vai reagir? Você vai deixar a sua filha crescer nesse mundo, nessa sociedade? E ela começa a ir mexendo com esses sentimentos de mãe da Serena, né? De uma mãe de uma menina, Mas né? porque eu acho que nesse episódio tem um acontecimento muito chave, que é a Aiden foge com o guardião, e aí encontram os dois, e ela fala, tipo, eu não tô fazendo nada de errado, eu quero constituir uma família com um homem que eu amo. Ela justifica o que ela tá acontecendo na Bíblia. É até bem bonito, assim, de que o Nick tenta convencer ela, fala, tipo, se entregar, ele se arrepende, né? Ele fala, eu faço o que você quiser, eu te dou filho, a gente foge, mas não faz isso, senão você vai morrer. E ela, pra se manter firme, prefere morrer, mas se manter firme no que ela acredita. E é isso, aí ela usa a Bíblia pra se justificar também, porque, né, ela acredita em Deus, ela foi criada nesse sistema, e ela mostra como que o amor dela é bem-vindo também, né? Que Deus também abençoaria esse relacionamento dela. Eu achei isso muito legal, porque mostra que o problema não é a religião em si, mas a interpretação e os usos que se faz dela, né? Exatamente. E eu acho uma das cenas mais bonitas da série, a cena da morte dos dois. É bem poética, assim, é muito poético, né? E aquilo mexe com todo mundo. Tipo, mexe com a Rita, né? Porque a Rita fica, nossa, eu deveria ter tratado ela melhor. Mexe muito com o Nick, né? Porque o Nick acha que a culpa é dele, de certa forma. E mexe com a Serena. E mexe com a June, principalmente, né? Aí a June acha a Bíblia que ela usava pra fazer anotações, pra justificar. Tipo, ver que ela tava tentando entender as coisas que ela tava sentindo. Afinal, ela era uma criança, né? Deve ter sido a primeira vez que ela se apaixonou. Então, ela era uma criança tentando entender o que ela estava sentindo dentro daquele lugar extremamente proibitivo. Tentando entender como Deus encarava ela. E aí talvez tenha despertado todas as pessoas que, quem sabe, na terceira temporada vão fazer parte do Mayday, né? A Rita fala, eu deveria ter ajudado ela. Eu consigo entender um pouco da redenção da Serena por causa disso. Porque como ela é uma pessoa extremamente religiosa. Então acho que isso mexeu com ela. Tanto que a hora que a June mostra pra ela a Bíblia, falando, olha, tipo, é isso que você quer pra sua filha? Que sua filha não possa nem entender as coisas que ela lê, porque ela não pode ler. Aí a Serena une as esposas lá. Pra fazer uma moção, né, sei lá, pra tentar aprovar uma mudança na lei, né? Assim. E é uma cena bem forte delas todas juntas. E aí a hora que ela pega pra ler... e que as outras vão saindo, você vê a diferença que faz a união, né? Tipo, ela sozinha, ela meio que, tipo... Ela é menor, ela se enfraquece. E aí o Waterford coloca ele no lugar dela de novo, mais uma vez pune ela cortando o mindinho dela. E é uma ameaça ao poder do Waterford também, porque em vários momentos dessa temporada, apesar de a gente estar falando que nunca há uma punição pra essa família, mas o Waterford tá sempre sendo olhado pelos outros homens do tipo, você não coloca ordem na sua casa, né? Essa vigilância com ele também é pra ver se esse homem tá sendo homem o suficiente. Tem até uma cena em algum dos episódios que a Serena fala com ele, para com isso, seja homem e tal. O tempo todo tensionando também esse monstro que ela ajuda a criar.
E que agora se volta contra ela, né, assim. Eu acho engraçado também que nesse episódio meio que tá todo mundo tacando foda-se já pras regras. Tipo, o Nick vai até o quarto da menina e pega ela no colo, os dois juntos. Vou mesmo, caguei Aí pra tem esse uma trem cena aqui. das 4 aias andando em junta. Tipo, nesse episódio, tipo, foda-se as regras. Vamos conversar assim, vamos falar de imaginar os outros sendo torturados. Não tem um negócio assim. De novo, é bem inverossímil, né? Mas enfim, nesse episódio tá todo mundo cagando pras regras. Tá Cagando. mesmo. E aí tem a cena Da Emily. atacando a tia Lídia do nada. Eu tossi, eu falei, yes. Yes, até que enfim alguém, né, foi bem nas costas ali, tipo... Apesar de eu achar que a tia Lídia também meio que tá naquela de tipo, eu tô só cumprindo meu papel, ela também tem momentos de humanidade, mas ela parece que gosta de torturar. Ela não deixa de ser responsável, ali todo mundo tem que cumprir um papel, ela pode não ser a culpada por Gilead de ser o que é, mas ela é tão responsável quanto outros ali, sabe? Eu acho que e não exime ela de responsabilidade ali dentro. É porque isso, tudo vale a pena se surgir esse fruto, né? Blessed be the fruit. Desde que haja uma criança, tudo aquilo ali vale a pena. E a Aunt Lídia, o tempo todo é isso. Ela quer saber da criança, sabe? Eu acho que ela é bem falsa nesse sentido. E acho assim, tipo, concordando ou não, a Emily tem muito motivo pra odiar aquela mulher. Tem bastante. Ela tirou, tipo, o prazer dela. Tirou. Mutilou, né? Tirou o clitóris Então, dela. é compreensível que a Emily queira fazer isso. Só que daí ela fica tipo, mano, eu tô muito fodida agora, né? Eu matei tia Lídia, né? Porque até então o comandante Lawrence parece um cara bizarro, não bonzinho. Ela não sabe o que ele vai fazer com ela, se ele vai punir. E eu achei uma cena muito interessante porque eu não sei se eu gosto, se eu desgosto, mas quando esse comandante chega na casa, a Emily tá igual um bicho no canto do quarto, assim, parece aquela metamorfose do Kafka, assim, sabe? Ela vira um bicho, assim, dentro do quarto. Achei aquela cena forte, assim. E aí as Martas meio que fazem uma revolução pra ajudar a Júlia. bonita, a rede eu das acho legal a Martas. rede das Martas, algo que a gente não tinha visto até então, que também é forte no livro. E elas fazem isso pra ajudar a Júlia a fugir, e nisso a gente descobre que a Emily também tá fugindo, e a Júlia toma aquela decisão de eu vou salvar uma filha e ficar pra salvar outra. Pra ficar... ou talvez também ficar não só pra salvar a Rena, mas pra resistir ali dentro, pra ajudar a acabar com aquela situação pra outras pessoas também. Você tem impressão disso? Pode ser, pode ser. Eu acho que o principal é a Rena. Até porque ela definitivamente ela criou um laço maior com a Serena, né? Tanto que ela decide manter o nome que a Serena deu pra filha, que é a Nicole. Ah, verdade. Pra criança. É muito bonita a cena da Serena se despedindo da menina. Por mais é isso. Eu só acho inverossímil porque é muito próximo da cena do estupro. Não, ela tava doida com essa criança o tempo todo. Aí faz aquele flashback com ela tomando um tiro no útero, do papel biológico da mulher. Tudo que ela queria era ter uma criança e tal. Aí na hora que ela consegue a criança, ela dá a criança. Mas acho que ela percebe também que a criança nunca seria dela, sabe? Tanto é que tem uma cena dela tentando amamentar pra ver se a neném para de chorar e tal. E aí, ali eu acho que ela perdeu totalmente a fé em Gilead. Ela falou, não, eu fundei uma bosta. Isso aqui não faz sentido mais, né? Exatamente. E eu achei que faz sentido a unificar. Muita gente criticou, tipo, não fica. Agora que você vai conseguir fugir, você não vai. Ela já tentou várias vezes e não conseguiu, sabe? Talvez dessa vez tenha sido Poxa, melhor. é pesado deixar a filha pra trás, entendeu? E como que ela vai conseguir resgatar a Hannah, sendo que ela não tá ali em Gilead demais? Como é que ela vai entrar lá dentro de novo? Enfim, não julgo, não. E aí a impressão é que nossa terceira temporada já vai começar meio que da rebelião, né? Porque, tipo, a Rita se comprometeu ali, o Nick, ele ameaça o comandante com uma arma. Essa verdade. é a última cena do Nick. A própria Serena. Então meio que tá todo mundo implicado numa revolução agora. Não Então, tem como voltar atrás, né? Eles têm que ir pra frente agora. então eu acho que a terceira já vai começar quebrando pau. Acho que a terceira vai ser a história desse Mayday. Agora, se eles vão conseguir ou não durar e romper com Gilead, não sei. Eu não sei quantas temporadas eles vão fazer. Né, por enquanto não tem nada de quarta anunciada e a terceira vão ter 3 episódios. Os 3 primeiros vão sair de uma vez só. Os 2 primeiros dirigidos pelo Mike Baker, que é o principal diretor Que foi dessa segunda da temporada. segunda temporada. E é isso. E a gente vai estar aqui comentando episódio por episódio em lives. Então, todo domingo, às 7 da noite, você pode sintonizar aqui no canal para acompanhar ao vivo com a gente, poder fazer comentários, a gente poder comentar isso juntos. Essa primeira vai ser mais longa, né? Afinal, vão ser 3 episódios de uma vez. Inclusive, coloca aí o que vocês preferem, se a gente comenta os 3 episódios de uma vez, ou se a gente vai fazendo uma live para cada um, pra gente ter um tempinho para comentar. Fala aí o que vocês preferem. E é isso. Curte aí.
Segue nas redes sociais e não deixe de voltar toda semana agora pra gente continuar acompanhando essa série. Vamos lá. Tomara que tenha muita resistência, muita rebelião, muita explosão aí na terceira temporada. Vambora. Tchau, tchau, gente. Valeu.